Boa noite. Boa noite. Gente, é um prazer para mim, vocês não têm ideia de eu estar aqui participando desse momento com vocês, ainda com o tema Mulheres que Celebram a Vida. Quero agradecer em nome da Jesuana, que chegou até mim, todos que eu não sei quem, que sugeriram meu nome, que me permitiram estar aqui. Para mim é uma bênção de Nossa Senhora, só eu sei o porquê. E mulheres que celebram a vida, o que são? São mulheres cheias de emoção, de fé e com uma força imensa no coração feminino. Alguns não me conhecem, isso daqui, depois vocês vão entender por que eu estou colocando isso daqui. Eu sou Keila, filha, mãe, esposa, tia, dona de casa, madrinha, amiga, graduada em odontologia, tenho especialização, empresária, terapeuta, especialista em análise transicional, sócia do Projeto Cerrado, presidente do Rotary Club daqui. Calma que vocês vão entender, eu estou. A minha missão hoje é inspirar pessoas a se conhecerem, se fortalecerem em suas emoções, para viverem mais leve e com uma leveza maior e com propósito. Quem quiser dar o Instagram aqui, pode seguir. E antes de eu começar, eu quero muito fazer uma pergunta para vocês. Quem aqui já teve algum momento da sua vida que precisou ser forte? Ali a gente viu, mas que precisou ser forte, mas que por dentro estava cansada, sobrecarregada, triste, mas por fora, da boca para fora, forte. Alguém aqui já fez isso? É o que eu imaginava. Quantas de nós já passamos por isso? O que acontece? As mulheres, elas têm uma capacidade imensa de cuidar dos outros. Então a gente tem essa força que vem, né? Às vezes você olha alguém ali, está forte. Nossa, que maravilha aquela pessoa. Só que por dentro ninguém sabe as emoções que tem ali dentro do coração dela. Ninguém está vendo a raiva, a tristeza, a alegria, o medo. Essas emoções, gente, todos nós temos em algum momento. Não adianta alguém falar, eu não sinto isso ou aquilo. Vou discordar. Por quê? Porque muitas mulheres, elas parecem fortes por fora, mas carregam esse propósito, né, dentro. Então, gente, celebrar a vida não é não sentir. Celebrar a vida é a gente aprender a cuidar dos sentimentos. Por quê? Porque muitas mulheres se fazem de fortes porque elas pensam, isso vem de uma cultura, que não sentir, se eu falar que eu estou triste, se eu falar que eu estou com raiva, isso vai ser sinônimo de fraqueza. Não é sinônimo de fraqueza. Somos seres humanos. Então, nós devemos sentir sim. E o grande problema que leva a isso é o que a mulher, né? Todas nós somos extraordinárias em cuidar. A gente cuida da casa, a gente cuida do filho, a gente cuida do amigo, a gente cuida do trabalho, da comunidade. E será que você está cuidando do seu coração? Eu só vejo os sorrisinhos. Será que você está ali tirando um tempinho para cuidar de você mesmo? Ou está só cuidando dos outros? Então, provavelmente em algum momento, acredito que algumas de vocês, já falaram alguma dessas frases ou já escutou alguma mulher falando isso para vocês. Por exemplo, eu preciso ser forte, eu preciso dar conta, eu não posso fraquejar, eu tenho que conseguir, eu vou passar a noite, mas eu vou dar conta, eu vou lá, eu consigo, eu tenho que pagar isso. Ou seja, sempre se fazendo de forte o tempo todo. Alguém aqui já se identifica, né? Ou pelo menos conhece alguém, me fala, que
Você já ouviu essa frase? Eu preciso dar conta. Esse preciso dar conta, o que ele vai resultar? Uma sobrecarga emocional. Essa sobrecarga emocional, gente, vai refletir em muitas coisas. Hoje, estudos da ONU, 280 milhões de pessoas no mundo estão com depressão. Dentre essas pessoas, a grande maioria são mulheres. Por quê? Dados estatísticos, mulheres têm quase o dobro de probabilidade de desenvolver depressão. Estudos de Harvard, escola de medicina, indica que a sobrecarga emocional e os múltiplos papéis sociais estão associados aos maiores níveis de esgotamento emocional em mulheres. Mas a sobrecarga que a gente diz, de onde vem essa sobrecarga? As mulheres realizam cerca de 2,5 vezes mais trabalho doméstico e de cuidado não remunerado do que os homens. Isso são dados da ONU. Mulher trabalha, né? 2,5 vezes a mais do que os homens. E muitas das vezes nem é remunerado. O que isso tem que resultar? Lógico, sobrecarga emocional, né? Vai associar o estresse, desgaste emocional. Aí tem aqui também a soma dos múltiplos papéis. É o que eu falei. Eu tenho certeza que muita gente, a hora que eu pus lá no comecinho, meu currículo se identificou ali com muita coisa. É o que a gente sempre vai buscando. Somos mãe, profissional, cuidadora, líder, e vai indo. Isso contribui para uma sobrecarga, o que vai levar a que as mulheres apresentam maiores índices de ansiedade e esgotamento emocional. Vocês sabiam desses dados? Tinham ideia que era tão pesado assim? A causa de estudar, mas o que é causa, né? Por que as mulheres, têm a questão, igual eu falei, dos múltiplos papéis, mas também por que as mulheres entram tanto nesse desgaste, nessa ansiedade? Vem de uma questão cultural. Mulheres, a maioria, não todas, desde muito pequenas, aprendem que a gente tem que engolir o que sente, tem que priorizar os outros, ser forte, tem que engolir o que sente. Como eu estou aqui fazendo alguma coisa e está lá, não chora, ser forte. Ou seja, a menininha caiu, machucou, está ali, não levanta, não foi nada, não precisa chorar que não foi nada. Gente, está doendo. Aí vem a criança, né, não, a mulher tem que engolir, ela não pode mostrar sua tristeza. Dentro desses três aí, tem que ser muito educada, não pode desagradar os outros, a mulher não pode falar gritado, a mulher não pode chegar esfarelado, o homem pode tudo. Mulher, vamos, né? Então, isso tudo são, lógico, se eu, por exemplo, às vezes eu estou insatisfeita com a Helena, vou usar a Helena aqui. A Helena me fez alguma coisa e eu estou com raiva dela. Mas dentro da forma que eu fui educada, às vezes eu não posso chegar para a Helena, eu não consigo falar e falar para ela, Helena, eu estou com muita raiva de você. Por que você fez isso? Vamos resolver? Eu engulo essa raiva, porque se eu fizer isso, eu vou ser mal educada. O que vão pensar de mim? E aí eu vou guardando essa raiva dentro de mim. Aí, né, vem, e assim são várias situações. Priorizar os outros. Às vezes a gente chega, chegou as visitas, as visitas primeiro. Não, você deixa a visita comer primeiro, não deixa isso. Mas gente, mas eu também tenho isso, pensando lá na nossa educação pequenininha.
está eu tomando antidepressivo. Hoje em dia, isso eu vejo na clínica, a gente faz um histórico agora. Perguntas, né? Problema de saúde, tudo. Gente, é impressionante. Eu já tenho 28 anos de odontologia. A quantidade, o índice de, como que eu vou falar assim, o aumento de pessoas que viram e falam: eu tomo remédio para depressão, eu tenho depressão. E não é só adulto, não. São idosos, adolescentes, crianças, todas as idades. É assustador. É quase que assim, eu tenho depressão, eu tenho estresse, é quase, digamos que igual eu tomo remédio para pressão. Sabe? Isso eu vejo no dia a dia da clínica. É assustador. E não é normal. Ah, é normal. Não, não é normal. Tem alguma coisa de errado que está te levando para essa ansiedade, ou seja, alguma coisa ali reprimida. O medo. Às vezes tem pessoas que são muito medrosas. Então, eu tenho medo disso, né? Tem, às vezes, na criação, a pessoa sempre tem ali o pai, a mãe, enfim, cuidador. Ou pessoas de fora mesmo passam medo nessa criança. E ele vai crescendo aquela pessoa com medo. Medo do escuro, medo do não sabe o quê, medo que tem as coisas bobas de criança, né? Aí eu tenho medo que tem um monstro debaixo da minha cama. A gente fala boba entre aspas, porque isso, se não tratado na vida adulta, vai gerar uma pessoa totalmente insegura. E às vezes eu falo assim: eu tenho que buscar um novo trabalho. Eu tenho medo. Medo do quê? Não sei. Realmente ela não sabe, porque é algo que foi vindo lá de trás, esse medo. É um medo que não foi compreendido, e esse medo chegou hoje na nossa vida adulta e gera insegurança. A raiva que não foi escutada, ela vira conflito. Como eu disse, eu estou com raiva da Helena. Se eu não falo nada, vai chegar uma hora, eu estou com aquela raiva guardada, eu chego aqui lá, a Fábia fala algo comigo, eu já saio brigando com ela. Sabe aquelas pessoas que brigam do nada? Ela tem raiva dentro dela. E aí o que? Mulheres. Tem tudo isso daqui, né? Que a gente engoliu. Nós engolimos o que? Tristeza, medo, raiva. Aprendemos a ser forte. Eu tenho que ser forte. Eu tinha raiva, tinha medo, tinha tristeza. Priorizar os outros, me dar raiva. E aí vai evoluindo para essas emoções não apoiantes. E o coração, que com o tempo, esse coração ele vai ficando cansado, ele vai ficando sobrecarregado. Imagina aí todo o seu trabalho o dia todo, todas as suas multitarefas, leva a filha na escola, vai para o trabalho, faz almoço, lava roupa, arruma a casa, e mais, você não poder colocar para fora o que você está com raiva, o que você está com medo, o que você está triste. Vai pensando na bola de neve. E aí, quero contar aqui, compartilhar uma historinha com vocês. História de uma mulher comum, como qualquer uma de nós aqui. Era uma mulher que, tida como forte, admirada por todos por ser forte. Sabe aquela pessoa que você vira e fala assim: nossa, admira fulana, ela é muito forte, nossa, ela dá conta de tanta coisa, está sempre sorrindo, nossa, está sempre bem arrumada, está sempre impecável. E ela dá conta, não sei como que ela dá conta de trazer a casa bem arrumada, de trabalhar, de fazer isso e aquilo outro. Mas, porém, um dia, essa pessoa foi se cansando. Ela foi desanimando, começando a desiludir, a desistir da vida. A desistir da vida não porque ela achava a vida ruim, mas sim porque ela cansou de caminhar sozinha. Ela cansou de lutar sozinha. Até que uma pessoa chegou até ela e simplesmente fez a pergunta: como você está de verdade? Como você está de verdade? É uma frase simples e muito poderosa para você fazer com uma pessoa. Nessa hora, essa mulher simplesmente começou a chorar, não por fraqueza, mas por ela ver que ela não estava sozinha, que ela não precisava lutar sozinha, que ela não precisava caminhar sozinha. E assim,
começou a se fortalecer, a se florescer, seu coração começou a se aquecer e as coisas foram fluindo. Portanto, gente, às vezes, falar de emoções, as pessoas têm muito tabu, muita dificuldade. E falar de emoção não é fraqueza, é cuidado com a vida. Por quê? Se eu não falo das minhas emoções, o meu corpo vai responder a isso de infinitas formas. Meu corpo vai responder sobre dores musculares. Essa também na clínica eu vejo demais. Dores aqui, dores na cabeça, porque a pessoa fica tensa, ela faz aqui, ó. Estou exagerando, vocês verem, mas a hora que você está tensa, você contrai aqui sem perceber, contrai toda essa musculatura. Resumindo, vai dar dor de cabeça, vai dar dor nos olhos, vai dar dor na coluna, vai dar dor no braço, vai dar dor nos dentes. E aí você vai no dentista, não tem nada, vai no neurologista, não tem nada, tem que ir no médico, óbvio, tem que ir buscar as causas, às vezes, de alguma coisa. Não estou falando que não tem que ir, por favor, mas pesquisa tudo e nada. Aí quando geralmente a pessoa chega lá na clínica para fazer um exame, e ela, às vezes, quando eu chego, às vezes está com as meninas, elas me falam, mas se eu chego, vou perguntar, aí ela já me fala, olha, eu já passei por isso, já fiz isso, já fiz isso, já fiz isso, já fiz isso, e não está achando nada. Pediu um raio-x agora, para a gente ver se tem alguma outra coisa aqui, porque não acha nada. Aí, às vezes eu vou, você está passando por algum problema emocional, não quero saber, não precisa me falar, mas você está passando por algum problema, alguma dificuldade, alguma preocupação? Sim. Aí tem alguns pontinhos que a gente vai, confirma, verifica e fala, vamos fazer o exame. Na grande maioria das vezes faz o exame e não dá nada. Então, estresse, essas dores vêm muito de estresse, de raiva, de ansiedade, tudo que você vai acumulando. Tem estudos de que o câncer está associado a estresse, raiva, emoções, alguns tipos, tem estudos também, alguns tipos de emoções que você vai guardando ali. Então, problemas digestivos, tem pessoas que quando tem crise de ansiedade, o problema assim fica tão normal que ela fala assim, meu intestino é preso direto. Passa o tempo, funciona. Ou o contrário, tenho diarreia direto e não acho motivo, eu pergunto. E não acho motivo. Muitas pessoas somatizam isso para esses casos. Fadiga muscular, muita coisa que eu não tenho nem como citar aqui. Então é importante todos vocês saberem que nenhuma mulher precisa caminhar sozinha. Olha aqui, isso daqui, como elas já falaram, a Zilani bem falou, gente, é nós nos apoiando, trocando ideias, compartilhando. E quantas vezes alguém como a Luciana compartilha a história dela, às vezes tem outra pessoa que está ali passando a história semelhante e ela acha que ela está sozinha. Quando você começa a ver que tem mais pessoas passando por problemas semelhantes ao seu, parece que a coisa fica mais leve. Então é importante a gente conversar, a gente compartilhar, a gente se apoiar. Quem tem as dificuldades relacionadas a essas emoções, buscar ajuda com psicólogo, psiquiatra, terapeuta. E eu quero fazer uma analogia com vocês. Imagine que o coração de cada uma de vocês é um jardim. Imagine um jardim. Se quiser até fechar o olho e pensar o que tem nesse jardim aí. É um jardim com muitas sementes, várias sementes mais bonitas, menos bonitas, mais coloridas, menos, mas sementes. E ali, você imagina que nesse jardim tem flores, ou seja, imagina que as emoções que tem no seu coração é a alegria. Então, a alegria que tem no seu coração, imagine ele com as flores. As flores estão no jardim.
pode ser o beijo de um filho, o beijo de um avô, de uma avó, um abraço de uma amiga que você não via há muito tempo. Isso são as flores que tem no seu coração, a alegria. Temos também o amor. O amor é como se fosse o sol do jardim, ele aquece. Não existe flores sem sol, então nós precisamos do amor em nosso coração. Precisamos também da tristeza. A tristeza é como a chuva. Pensa, quando chega a chuva, o tempo fica cinza, fica escuro, mas não existe jardim sem chuva, sem água. Ele precisa da água. O medo é como se fosse o vento. Imagina que o vento chega, aquele vento forte, e ele o quê? Balança as plantas e fortalece as raízes dela. Precisamos do medo. O medo em nós, ele é uma forma de proteção, de nos proteger do perigo. E tem a raiva. A raiva são como os espinhos. Os espinhos protegem as plantas e a raiva nos protege também, principalmente nos lembrando dos limites que precisamos colocar. Então, se você olhar no seu coração, ele precisa de todas as emoções para ele florir, para ele crescer, para ele se fortalecer. E aqui eu gostaria também de fazer essa analogia que eu achei bem interessante. São as histórias bíblicas e as emoções. Acredito que várias aqui conhecem as histórias, mas agora eu vou mostrar um outro lado para vocês. A história de Ana, ela do Antigo Testamento. Ana, ela queria ter um filho. Naquela época, ela se sentia envergonhada, triste, por ela não conseguir engravidar. E ela, nem por isso, ela escondeu sua tristeza, e ela mostrava e compartilhava, e orava e rezava, e levou essa tristeza a Deus, e logo, após muitas orações, ela engravidou, dando a luz ao que se tornou o profeta Samuel. Então, gente, a tristeza, quando acolhida em Deus, ela pode sim se transformar em esperança. Tem a história de Esther, que é onde ela fala de coragem. Esther também está lá no Antigo Testamento. Foi uma judia que se tornou rainha e ela precisava entrar, para ela salvar seu povo, ela tinha que adentrar a sala do rei sem pedir permissão, correndo o risco de morrer. Tanto que ficou uma frase, ela se eu perecer, pereci, se eu morrer, morri. E ela foi e conseguiu salvar o seu povo. E aí a pergunta é, então ela era corajosa. Não, ela não era corajosa. Ela teve a coragem, apesar do medo. Ela fez o que precisava ser feito, apesar do medo. Ela transformou o medo dela em coragem. Então isso que vocês não deixem que o medo seja um empecilho, um obstáculo para fazer o que precisa ser feito. Então que a gente tem que fazer muita coisa, apesar do medo, temos que fazer, não tem como. Dá o exemplo de Esther. E Maria, que deu a luz a Jesus. Então, quem acha, será que Maria, quando recebeu o anjo que anunciou ela, será que ela não teve medo? Duvido. Deve ter tido medo. Pesou a responsabilidade, ansiedade, várias emoções aqui. Lógico que o amor, a alegria, quando ela disse, eis-me a serva do Senhor. E aí Maria, mesmo no amor, ela deu a luz a quem transformou, gerou um propósito. Então, o que eu quero tirar disso aqui? Que a tristeza, ela pode ser transformada em esperança. Não viva na tristeza. Se você está com algum problema com tristeza, gente, foque, tenha esperança. O medo, ele pode ser transformado
mexe com as emoções, não coloque essas emoções debaixo do tapete, como já falei, vai pondo ali e deixando elas. Não faça isso. Agora, como essas mulheres que buscaram, trabalharam, eu quero pedir mais isso daqui para vocês. Eu gostaria que vocês me permitissem fazer isso com vocês. Seria o quê? Fechar os olhos, é rápido, rápido, rápido. Confiando, permito que vocês fechem os olhos, coloquem a mão no coração, comecem a respirar bem fundo, devagarzinho, respirando bem calmamente. Inspira, expira e vai sentindo o seu coração, vai sentindo e veja o que seu coração está precisando neste momento. Mantenha os olhos fechados para você conseguir sentir. Sinta o que seu coração precisa nesse momento. Será que é paz, coragem, esperança, descanso? Será que é perdão, amor, alguma outra emoção? Sinta o que você precisa, o que ele está precisando que você não havia escutado, não havia dado atenção a ele. E agora abra seus olhos e olhe as mulheres que estão ao seu lado. Troque olhares apenas. Será que essa mulher do lado não está precisando da mesma coisa que você? Será que o coração dela também não precisa do mesmo que você esteja precisando? Será que nós não podemos acolher e ajudar a mulher que está ao nosso lado? E aqui, trago para vocês mulheres que vivem em acolhida, em escuta, em comunhão. Essas mulheres, elas não estão sozinhas. Elas estão caminhando sempre juntas. Por quê? Porque elas têm a certeza que as emoções fazem parte da sua humanidade. Então, vamos acolher nossas emoções, acolher a emoção da mulher que está ao lado, escutar. Às vezes é uma escuta, é uma comunicação, às vezes eu não preciso falar nada, eu só preciso escutá-la. Não preciso dar palpite. Se ela não me perguntar, se alguém chegar aqui e a Jesuana chegar, Keila, olha, aconteceu isso, eu estou muito triste, muito chateada, eu simplesmente escuto. Se ela não virar para mim e falar assim, Keila, o que você acha? Dá a sua opinião? Gente, eu não tenho que dar opinião. Eu tenho que ficar calada, porque às vezes ela só precisa desabafar, só compartilhar. O fato dela compartilhar aquela dor comigo já vai deixar ela 50% mais leve. Infelizmente, muitas das vezes, quando a gente tem a consciência, a gente tende a palpitar. Esse é um erro gravíssimo. Eu palpitar quando não me pedir opinião. Porque às vezes esse meu palpitar, só porque ela falou ali, eu posso magoar, ao invés de eu ajudar, eu vou afastar. Então, muito cuidado em dar a sua opinião sem ter pedido a sua opinião, pensando em ajudar a pessoa que está ao seu lado. E a mulher que cuida das suas emoções, ela não só transforma a própria vida, ela transforma os ambientes por onde passa. Por quê? Tem estudos da Academia de Inteligência Emocional que 90% das pessoas que têm um bom desempenho emocional, eles melhoram, têm relacionamentos. Relacionamentos, sempre a gente fala em todos os tipos: relacionamento familiar, afetivo, social. Ele tem a pessoa que desenvolve, tem um bom desempenho emocional, ela tem relacionamentos saudáveis. Ou seja, se eu busco ajuda, se eu trabalho as minhas
E aqui são algumas sementinhas para o coração. Gente, guardem isso. Sentir não nos torna fracas, nos torna humanas. Não tenha medo de falar que está triste, que está precisando de um carinho, que está precisando de um colo. Não tenha medo de falar que está precisando de um ombro amigo, que está precisando apenas ficar quietinha dentro de casa. Então, isso não nos torna fracos, nós somos humanas. Uma mulher que cuida do seu coração transforma os ambientes por onde passa. Uma mulher que está bem consigo mesma, que sabe, que entende das suas emoções, por onde ela passar, ela vai levar boas sementes. E mulheres que celebram a vida também. Mulheres que celebram a vida não são mulheres que não têm tristeza, não são mulheres que não sentem raiva, não são mulheres que não sentem medo, são mulheres que celebram a vida, são as que conseguem florescer, né? A gente está dentro do ritmo. Mulheres que celebram a vida são mulheres que continuam florescendo mesmo depois das tempestades. Ou seja, essas mulheres têm tristeza, passam por medo, passam raiva, medo, igual a Luciana, vou usar seu exemplo, porém ela continuou florescendo mesmo após a tempestade. São ciclos. Veio a tristeza, como se fosse a tempestade, a raiva, misto de emoções, e ela foi, passou, fechou o ciclo, continuou florescendo. Portanto, celebrar a vida é viver. Celebrar a vida não é viver sem emoções difíceis. Não se iludam, sabe? Eu escuto muito as pessoas: eu quero ser feliz. Como se fosse existir um dia que fosse ter uma felicidade plena.